Os embargos econômicos contra Cuba se constituem um verdadeiro crime contra a humanidade, porque a principal vítima desses embargos não é o governo cubano, mas é o povo cubano. E são décadas de embargo econômico, né, o que prejudica em grande medida a economia de Cuba e o bem-estar social do povo cubano. Então isso daí é um verdadeiro crime. E por que ocorrem esses embargos? Porque Cuba ousou ser independente. A Revolução Cubana, ela é, antes de mais nada, a conquista da soberania nacional em relação ao governo estadunidense. Para a gente ter uma ideia, falando de uma maneira bem resumida, né, quando Cuba se tornou independente, foi depois de duas guerras de independência, né? Uma em 1868 até 78, a Primeira Guerra, a Guerra dos 10 Anos, e uma Segunda Guerra de 1895 até 1898. Quando as tropas espanholas se renderam no dia 1º de janeiro de 1899, nas antigas fortalezas espanholas não foram erguidas as bandeiras cubanas, mas a temível bandeira de listras e estrelas dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos intervieram na Segunda Guerra de Independência. Para a gente ter uma ideia, a dramaticidade que foi a Segunda Guerra de Independência, morreram cerca de 80 mil soldados espanhóis na Segunda Guerra de Independência, né? Ou seja, um número de mortos superior ao número de mortos estadunidenses no Vietnã. E entre 300 a 400 mil cubanos, numa população estimada em 1,5 milhão. Ou seja, numa estimativa mais otimista, morreu apenas 1/5 da população cubana. E quando os cubanos conquistam a independência, você tem a formação de um governo militar dos Estados Unidos, que passa a governar Cuba oficialmente até 1902. Durante esse primeiro ano de domínio de governo americano, foram estabelecidos os principais mecanismos da dominação neocolonial dos Estados Unidos em Cuba. Entre esses mecanismos estão a primeira Constituição cubana, que estabelece a emenda Platt, que é uma emenda à Constituição cubana que dá direito aos Estados Unidos intervirem militarmente em Cuba. E o primeiro presidente eleito em Cuba, o primeiro presidente, entre aspas, cubano, que se chamava Tomás Estrada Palma, ele tinha dupla cidadania, ou seja, ele também era estadunidense e foi eleito sem sequer estar em território cubano, né? E quando ele exerceu a presidência, o embaixador dos Estados Unidos exigiu que Tomás Estrada Palma despachasse, não no antigo Palácio dos Capitães de Havana, mas despachasse a partir da fazenda, da granja, né, do sítio pessoal do embaixador dos Estados Unidos. Ou seja, é uma forma de demonstrar de onde vinha realmente o poder, né? Ao longo da primeira metade do século XX, os mecanismos de dominação neocolonial dos Estados Unidos sobre Cuba foram se acentuando através de uma relação econômica que privilegiava os interesses estadunidenses na ilha. Então, para a gente ter uma ideia, logo depois da independência, foi feita uma espécie de reforma agrária em Cuba,
Uma reforma agrária que não distribuiu terra aos camponeses, ao contrário, né? Legitimou a propriedade de terra, forma pela qual proprietários estadunidenses se apropriaram de vastas áreas rurais de Cuba. A United Fruit Company, por exemplo, tinha terras que ligavam a costa norte à costa sul de Cuba, né? E a maior parte das centrais açucareiras de Cuba pertencia a empresas estadunidenses. Então, terras e centrais açucareiras, e lógico, os latifundiários cubanos se beneficiam dessa mesma estrutura, havendo uma simbiose entre a classe dominante cubana e os interesses do imperialismo estadunidense. Então, ao longo desses primeiros 50 anos, né, Cuba foi vítima de constantes intervenções militares. Então, Cuba era essencialmente uma neocolônia dos Estados Unidos, governada por governos oligárquicos que eram constantemente intervenidos, né, sofriam intervenção por parte dos Estados Unidos, que se retiravam logo depois de estabelecer um governo ou outro favorável ou uma outra ditadura a favor dos Estados Unidos. Isso até 1959. Né? Em 59 houve uma revolução e o povo cubano conquistou a soberania nacional. Né? Então, isso é que o governo dos Estados Unidos não aceita até hoje. Então, digamos assim, o bloqueio econômico é uma arma da política imperial dos Estados Unidos contra o povo cubano. É basicamente isso.